Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a light novel pelos meios oficiais. Capítulo 20. Os não muito gloriosos caçadores de goblins. Nós levantamos com o sino das 6 horas da manhã e tomamos café da manhã em movimento, se preparando para o dia. Às 8 horas, fomos até o portão norte de Altana para nos encontrar com Merin. Em seguida, em direção à cidade velha de Dunrow. O mapa que eles estavam fazendo da área ainda estava incompleto, de modo que trabalharam nele enquanto procuraram por goblins. Em seu nível atual, eles poderiam enfrentar grupos de até 3, sem dificuldade, ou pelo menos, sem que seja excessivamente arriscado. A exceção era quando no grupo inimigo havia um ágil goblin sonegador. Com eles tinham que ser mais cautelosos. Além disso, de vez em quando eles iriam encontrar goblins empunhando armas de longo alcance, geralmente arcos curtos brutos. Mas as flechas disparadas deles não tinham nem velocidade nem muito poder penetrante, e por isso não precisavam se preocupar muito. Bestas eram o que eles realmente precisavam ter cuidado. Um tiro bem colocado de uma besta significava morte instantânea. Goblins fortemente protegidos também foram problemáticos às vezes, como alguns deles eram muito fortes, era um grande erro subestimá-los. O limite que seu grupo conseguia aguentar eram 4 goblins. Mesmo assim, eles enfrentavam grupos de 4 quando as condições de combate eram extremamente favoráveis. Grupos de 5 eles fingiam não ver, e quando grupos de goblins de 6 ou mais se reuniam, todo o lugar era considerado o território do clã goblin do local. Estas áreas eram cheias de grandes grupos e tentar enfrentar um grupo era como entrar em um lugar onde não só um bando de leões dormiam, mas vários. Goblins que vagavam sozinhos eram geralmente mal equipados e mal armados, mas às vezes eles tinham itens altamente valiosos escondidos em suas bolsas. Talvez eles se disfarçavam de pobres para proteger seus objetos de valor. Afinal ninguém pensaria em roubar um pobre. E uma vez por dia, todos os dias, eles foram no território de um clã goblin. Goblins poderiam ser classificados em 2 tipos principais, os de alto escalão, e os que estavam abaixo deles. Os goblins que mataram Manato eram o do último tipo. Eles poderiam ser encontrados lá às vezes. Quando Haruhiro e os outros os observavam de longe, o desejo de atacar era quase esmagador. Mas eles não podiam. Agora não era o momento. Eles tiveram que ser pacientes. Não é como se houvesse motivo para pressa. No momento, o grupo de Haruhiro era o único a operar na área da cidade velha de Dunrow. Sem outros grupos para competir, eles poderiam levar tempo construindo a sua força antes de tomar a ofensiva. Por último, embora não fosse todos os dias, quando eles voltavam para Altana, a equipe se deslocava para a taverna Sherry. Eles realmente não vão para lá com qualquer finalidade específica, mas apenas para beber e conversar. Merin não dizia muito, mas ela estava 1000 vezes melhor do que antes. Sempre que eles estavam em Sherry, um ou 2 outros membros da Lua Escarlate se aproximava para ridicularizá-los com "Ei, caçadores de goblins", ou "Como vão, caçadores de goblins", ou "Estão se divertindo em Dunrow, caçadores de goblins". Hanta sempre atirava de volta com um cala a boca. Mas Haruhiro sabia que ele ficava chateado toda vez, a provocação nunca terminava. Na realidade, o apelido nem sequer perturbava Haruhiro, era engraçadinho e tinha um bom som para ele. Os caçadores de goblins. Não é ruim. Não é de todo mal. Eles se tornaram os melhores caçadores de goblins em toda a Lua Escarlate. Foi goblins no dia depois disso, e goblins um dia depois deste também. Foram goblins no próximo dia e goblins no outro dia também. No início, todos os goblins pareciam iguais, mas depois de um tempo Haruhiro começou a poder diferenciá-los uns dos outros. Ele notou que a grande maioria dos goblins que encontravam eram do sexo masculino, as fêmeas quase não podiam ser encontradas. De acordo com Merin, a maioria das fêmeas eram tomadas por goblins de alto escalão como esposas, habitando nas partes mais decentes de Dunrow.
Cara, eu quero um harém como esse para mim também. Eu me sinto mal pelas goblins fêmeas que estiverem em seu harém, Hanta, disse Haruhiro. Estúpido Haruhiro, Hanta latiu. Você não sabia? Mesmo goblins me acham irresistível para além de irresistível. Não insulte Hanta, o rei irresistível. Estranho, para um rei irresistível, ter todas as garçonetes da taberna o ignorando completamente quando tenta flertar com elas comentou Yumi. Bem, mesmo generais invencíveis podem perder uma batalha de vez em quando. Oh, eu entendo. Mesmo o rei irresistível pode ser resistido mesmo Hanta o irresistível além do irresistível, Yumi meditou. Pare com isso de irresistível para além de irresistível. Você está dizendo isso porque você simplesmente não entende quão irresistível eu sou porque você é uma plana estúpida. Hanta virou-se para Merin com raiva. Merin. Se você não tivesse escolha a não ser escolher um dos 3 caras aqui, quem você escolheria? Claro que seria eu. Eu escolheria Mogizo, veio a resposta suave de Merin. O que Hanta guinchou. O Mogizo olhou incrédulo com os olhos arregalados, mais espantado do que embaraçado. O Haruhiro olhou fixamente de Mogizo para Merin várias vezes. A expressão de Yumi parecia indicar que ela estava perdida em pensamentos enquanto Chihiro piscou várias vezes, seus olhos nunca deixando Merin. Oi. Oi 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 oi. Hanta teria mordido a própria língua fora se ele falasse mais rápido. O quê? Por quê? Mogizo e não eu? De jeito nenhum. Não é possível. Ele é grande e encantador, Merin disse, calma e serena como sempre. Grande. O tamanho não importa. De jeito nenhum ele pode importar, foda-se. Eu só perdi para o maldito Mogizo. Que porra. Muito ruim para você, rei irresistível, disse Yumi. Não saia esfregando na cara, peitos pequenos. Haruhiro estava chocado já que ele também havia perdido para Mogizo. Então Merin não era do tipo que se preocupava com a aparência. Talvez fosse porque ela olhou para seu próprio rosto maravilhoso no espelho todos os dias, por isso que ela não procurou o mesmo nível de beleza nos outros. Mas não era como se Hanta ou Haruhiro tivessem boa aparência de qualquer maneira, então, provavelmente isso não deve ser levado em consideração neste caso. A aparência e intelecto de Haruhiro eram tão medíocres quanto o medíocre poderia ser, mas ele não tem falta de confiança quando se trata de lutar contra goblins. Ele lutou com eles dia após dia. Cuidado para não ficar convencido, disse a si mesmo. Ele não era como Renji ou Minato, ou até mesmo Merin, todos possuem coisas que ele não tem. Antes, quando o Minato ainda estava vivo, ele tinha se deixado levar pela decisão do grupo e isso não acabou bem. Agora, porém, Haruhiro era como uma criança caçadora de goblins de pernas bambas tentando caminhar por conta própria. Para um cara nada mais do que medíocre como Haruhiro, excesso de confiança significa fracasso. Inferno, ele poderia falhar, mesmo se ele não estivesse confiante demais. No mínimo, ele precisava estar na ponta dos pés em todos os momentos. Quanto ao dinheiro, em um bom dia eles ganhariam cerca de 10 pratas no geral, o que significava que ele embolsava quase 2 pratas. Parecia que Merin tinha um lugar de habitação permanente, mas Haruhiro e os outros ainda estavam vivendo naquela pousada barata para membros da Lua Escarlate. Ele manteve o dinheiro que ele gasta em alimentos em menos de 20 capas por dia, o restante, ele usou para si próprio ou para o grupo. Havia 2 coisas que exigiam um investimento monetário, e elas eram equipamentos e habilidades. Haruhiro havia comprado para si um colete de segunda mão, cinturão de proteção, antebraços e caneleiras. Todos foram criados a partir de couro endurecido, leve e flexível, de modo a não impedir o movimento. A proteção que os protetores de couro davam era mais psicológica do que proteção física real, mas um pouco de paz de espírito durante as lutas era importante também. Quanto à sua adaga, ele não tinha a intenção de comprar uma nova ainda. Ele havia se acostumado com a sensação dela,
E se ele leva-la para um ferreiro, um amolador de facas seria capaz de deixá-la como nova. Qualquer dinheiro extra que ele tinha era melhor gasto ajudando Mogizo a obter o seu equipamento. Mogizo estava tentando conseguir a coisa que ele mais queria, uma armadura. Na realidade, uma armadura de placa adequada deveria ser personalizada para seu portador, mas pedir para um ferreiro fazer um conjunto para ele custaria mais de 10 moedas de ouro no mínimo. É claro que era uma soma impossível, então Mogizo comprou tudo usado e os levou a um ferreiro para ajustá-los ao seu tamanho. E até mesmo isso custa várias dezenas de prata por peça. Até agora, ele tinha um peitoral com a placa traseira, espaldadeiras ombro, vambraços e meias torresmos que cobriam do topo das suas canelas até seus pés. Todos os equipamentos estavam sendo usados por cima de uma cota de malha. Quanto ao elmo, ele ainda estava usando o barbute de antes. Sua lâmina, ainda é a mesma espada bastarda que sua guilda deu-lhe, estava ficando muito desgastada, que teria de ser substituída logo. O próprio Hanta tinha comprado uma cota de malha e, por alguma razão, usava sua armadura de couro sobre ela. Talvez Hanta achasse legal porque tinha um emblema de Skullreil nela. Ele também havia conseguido um elmo em forma de um balde de cabeça para baixo, que, aparentemente, ele gostava, mas era simplesmente estranho para todo mundo. Ele também tinha visto em uma espécie de espada longa que ele achou incrível no mercado e comprou por impulso, o que o deixou com 0 fundos. Estúpido. Coisa incrivelmente estúpida de se fazer, Haruhiro tinha pensado. Yumi tinha comprado uma armadura de couro endurecido para a parte superior e inferior do corpo, e Haruhiro teve que admitir, a armadura realmente ficava bem nela. Ela também tinha comprado uma capa com capuz, o que a deixou com a aparência de uma caçadora, de verdade. O robe e chapéu que Shihoro tinham recebido de sua guilda estavam realmente desgastados, as costuras estavam se abrindo em todo lugar, então ela arrumou um novo conjunto. Seu cajado permaneceu sem substituição, a magia negra, ao contrário dos outros tipos de magias, não era afetada pela qualidade do cajado. Na verdade, a magia negra não exigia um cajado. Shihoro também tinha aprendido uma nova magia, Espectro do Sono. Haruhiro pediu a mestre Bárbara para ensinar-lhe passos furtivos, e, pancada violenta, Mogizo tinha aprendido, grito de guerra, e Hanta tinha pego, facada evasiva, e, salto impulsionador. Yumi aprendeu, visão aguçada, que melhorou sua precisão com o arco e também fez com que ela evitasse ataques de entrada com uma rapidez semelhante aos dos ratos do fosso. Meri já estava muito acima deles em termos de capacidade e experiência. Não havia dúvida de que o potencial de luta do grupo tinha subido, mas quanto? Eles tinham encontrado um grupo de 5 goblins, no que já foi uma ferraria no lado oeste de Danhou. Metade do edifício tinha desmoronado e o telhado desapareceu completamente, mas o forno, bigorna e outras ferramentas ainda permaneciam lá. Haruhiro e os outros tinham chegado a este lugar muitas vezes antes, às vezes, para uma pausa no trabalho, outras vezes ficavam lá para o almoço. Até agora, eles nunca tinham visto nenhum goblin naquele local. Parecia haver uma grande diferença social entre os goblins que viviam na Nova Danhou e aqueles que ficavam na parte da cidade velha. Nas lutas pela supremacia que ocorreram entre os goblins de classe alta, aqueles que perdiam já não eram considerados parte do grupo e eram banidos. Em outras palavras, Cidade Velha era onde os goblins exilados se escondiam. Esses 5 goblins que ocuparam a ferraria abandonada agora devem ter sido recém-chegados, recém-exilados. A primeira coisa que os recém-chegados fazem é encontrar um lugar para viver e, se o grupo fosse grande o suficiente, uma reivindicação territorial sobre uma área desejada. Haruhiro adivinhou que eles tinham intenção de usar o que restou do prédio como base. Haruhiro terminou de analisar a área e voltou para onde os outros estavam esperando. Vamos tentar, Haruhiro propôs. Há 5 deles. Um está vestindo cota de malha e está armado com uma besta. Os outros estão equipados com armadura de couro. Um deles tem uma lança, um tem uma espada curta e um escudo,
Os outros dois têm um machado e uma espada. Eu acho que o Goblin com a besta é provavelmente o líder. Vai ser uma luta dura, mas pode ser uma boa oportunidade para testar a nós mesmos. Interessante. Hanta lambeu os lábios e descansou a mão no grande elmo deitado ao lado dele. Devemos ir para eles. Um pouco mais e eu vou ter mais de 41 sacrifícios. Quando tiver, eu poderei chamar Zodiac nas tardes também, disse ele, rindo baixinho. Me olhou friamente para ele. E Zodiac vai realmente fazer alguma coisa para nós? Agora, ele apenas super ocasionalmente sussurra coisas aos nossos adversários para distraí-los, mas isso é realmente super ocasionalmente. Surpreendente, não é mesmo? Quando ele subir de nível, ele vai arrancar o braço ou a perna de um adversário também, de vez em quando. Ele vai impedir seus movimentos, quando ele estiver com vontade. Chihiro deu um sorriso cansado, como se estivesse cansada de ouvir a mesma coisa outra vez. Caprichoso como sempre. Mais uma coisa. Ele só vai à noite, ou antes da noite. O que estávamos dizendo antes. Ele vai nos avisar se os inimigos estiverem perto mas isso apenas quando ele estiver de bom humor. Merin zombou. Realmente é caprichoso. Cala a boca, Hanta pôs seu elmo, ligar modo de balde. Vocês não sabem nada sobre Zodiac. E não importa se vocês não sabem, porque eu sou o único que realmente o entende. A vida solitária de um cavaleiro do pavor. Ou é a vida solitária? Eu vou tomar conta do maior número deles ao mesmo tempo que eu puder, disse Mogizu, balançando a cabeça vigorosamente. 2, com certeza. E se precisar, eu vou usar grito de guerra para intimidá-los. Chihiro renovou seu aperto em seu cajado e deu um aceno curto. Vou usar minha magia e colocar um para dormir logo no início. Bom, disse Haruhiro, balançando a cabeça. Sobre o Goblin com a besta, Chihiro. Colocar ele para dormir, ou não, faz uma diferença enorme. Eu entendo, Chihiro respondeu. Deixe comigo. Yumi falou. Yumi vai atacar com arco e flecha em primeiro lugar, em seguida, avançar contra Vou continuar tentando entrar em posição atrás dos goblins e matar qualquer um que tiver chance, disse Haruhiro. E Merin. Quando Haruhiro encontrou o olhar dela, Merin acenou para ele. Ele notou que ela estava mais silenciosa do que antes, mas ela também respondia com uma resposta real sempre que perguntavam alguma coisa para ela, e ela fazia o seu trabalho corretamente. Ela não participou nas lutas da maneira que Hayashi havia descrito, mas a mudança no estilo foi provavelmente devido ao término desastroso do seu antigo grupo. Sua atitude em relação a Haruhiro e os outros era morna no melhor dos casos, mas ele acreditava agora que podia confiar nela para fazer o seu trabalho como uma sacerdotisa. Se ela só sorrisse para eles, talvez uma vez a cada 2 dias, ele não pediria mais nada. Vamos fazer isso. Haruhiro olhou para cada um de seus companheiros e colocou a mão direita para frente a fim de realizar o seu ritual habitual. Hanta, Mogizu, Yumi e Chihiro fizeram o mesmo, empilhando as mãos em cima da de Haruhiro. Finalmente, Merin acrescentou a mão sobre a deles também. Eles não estavam muito longe da ferraria abandonado, de modo que Haruhiro manteve a voz baixa e sussurrou, lute. E todos os outros responderam igualmente suave, tudo ou nada. Haruhiro liderou o caminho com Yumi e Chihiro, enquanto Hanta, Merin e Mogizu seguiam. Haruhiro se agachou e manteve os joelhos flexionados, sem fazer nenhum som enquanto se movia usando passos furtivos. Yumi e Chihiro não eram ladrões, então elas não poderiam imitar sua técnica, mesmo se tentassem, mas elas colocaram seus pés onde Haruhiro tinha pisado antes enquanto o seguiam. A redução do ruído foi significativa. Moveram-se nas sombras do edifício em ruínas, deslizaram ao longo de uma cerca em ruínas, e se esconderam atrás de uma grande pilha de escombros. Os goblins agora estavam dentro do alcance de Espectro do Sono, a 65 pés de distância. Apenas 2 paredes no edifício da ferraria ainda estavam de pé,
e mesmo aquelas estavam cheias de buracos. O restante do edifício tinha sido reduzida a nada mais do que escombros, então a partir de seu ponto de vista, eles eram 5 goblins e, portanto, 4 alvos potenciais. Haruhiro sinalizou com a mão para Yumi e Shihoru, que, em seguida, colocaram as cabeças para fora da cobertura. Yumi preparou seu arco e, fechando os olhos, respirou fundo. Quando suas pálpebras se abriram, visão aguçada havia sido ativado. Pelo que Haruhiro compreendeu, visão aguçada era uma habilidade que melhora a visão usando movimentos específicos dos olhos e percepção especializada. Enquanto isso, Shihoru já estava desenhando um glifo elementar com seu cajado, e cantando baixinho, Oroemi Helmecticron. A sombra elementar, uma bola nebulosa preta, saiu a partir da ponta do cajado. Este feitiço não era tão rápido quanto Eco Sombrio, por isso era facilmente desviado por inimigos. Vai ficar tudo bem, Haruhiro disse a si mesmo. Ela vai acertar. E ela acertou. A sombra elementar atingiu o Goblin com a vista diretamente no rosto e penetrou em seu corpo através de suas orelhas, nariz e boca. O Goblin imediatamente começou a balançar estável. O Goblin com lança sentado contra a parede notou, e se levantou, na hora que Yumi fez seu tiro. A flecha se enterrou no ombro do Goblin, fazendo ele se sentar novamente. Mogizu, Hanta Haruhiro gritou. Mogizu e Hanta correram para as ruínas da forja, gritando com toda a força dos seus pulmões. O Goblin com a besta estava agora deitado no chão, dormindo. Foi um sono muito mais profundo do que um normal, mas seria despertado se, por exemplo, o Goblin levasse um pontapé. Eles tinham que terminar a luta antes que seus lacaios conseguissem despertá-lo. Haruhiro e Yumi seguiram atrás de Mogizu e Hanta. Mogizu gritou obrigado, e usou golpe de fúria no Goblin do machado, atordoando e fazendo ele tropeçar. Hanta atacou o Goblin com a espada com impulso de raiva, mas errou. Mogizu em seguida correu passando o Goblin do machado, que ainda não tinha conseguido se recuperar, para atacar o Goblin de escudo. O Goblin do escudo usou seu escudo para bloquear o ataque de Mogizu, mas ele recuou. Sem um momento de demora, Mogizu em seguida virou-se para o Goblin do machado, cortando com sua espada. Bom como dizer, ele estava tomando conta de 2 Goblins, ao mesmo tempo. Hanta estava lutando contra o Goblin com a espada e Yumi foi correndo em direção ao Goblin da lança que ela tinha atirado antes. Haruhiro deu um breve olhar para Shihoru e Meri. Meri prendeu seu cajado na mão, assistindo à luta com uma expressão séria tão mortal que era assustadora. Se qualquer um dos Goblins tentasse chegar perto de Shihoru, Haruhiro sabia que Meri iria protegê-la. Como uma maga, Shihoru tinha quase nenhuma armadura, mas ela sabia que Meri iria protegê-la a todo custo, então ela poderia lutar despreocupada. Mas Haruhiro não tinha a intenção de deixá-los vir para o ponto onde Meri seria forçada a intervir. Derrotem eles. Haruhiro confirmou as posições de ambos seus companheiros e os goblins inimigos mais uma vez, tentando determinar em qual goblin ele devia se concentrar. Ele. O Goblin do machado. Sem andar ou correr, Haruhiro agachou-se e moveu-se como se deslizasse ao longo do chão. Ele não estava exatamente usando a técnica, passos furtivos, mas algo próximo a ela. Logo, ele estava bem na parte de trás do Goblin do machado. Foi nesse momento. Haruhiro viu uma linha de luz atrás do Goblin. Não era realmente luz, no entanto, apenas podia ser descritível como luz, era uma linha incolor que riscava as costas do Goblin. Ele não tinha ideia do que esta linha de luz era. Não aparecia toda vez, ou mesmo com frequência, mas, recentemente, ele havia visto uma de vez em quando. Ela desaparecia tão rápido quanto vinha, mas quando ela se apresentava, ele sabia. Sem saber o porquê, sem entender como, ele sabia o que fazer. Se ele dirigisse sua adaga para o começo da linha de luz até onde ela terminava, sua lâmina iria deslizar na carne do seu adversário como uma faca quente na manteiga. Ele sabia o local exato para apunhalar,
Mas antes que seu cérebro pudesse processar essa informação e dizer a seu corpo para se mover, sua lâmina já tinha perfurado o goblin do machado, como se algo tivesse guiando sua adaga. O goblin do machado soltou um gemido curto e morreu antes de atingir o chão. O goblin do escudo recuou, talvez nervoso por ver seu parceiro ter sido morto instantaneamente. Deu menos de metade de um passo para trás, mas é claro, Mogizo aproveitou a abertura. Ele trouxe sua lâmina para baixo no escudo do goblin com toda a sua força, arrancando-o do seu braço, deixando ele apenas com uma espada. O goblin atacou com sua espada imediatamente, mas Mogizo nem sequer tentou evitá-la. Ele simplesmente deixou sua armadura bloquear o golpe. Em seguida, devolveu com um golpe que derrubou o goblin. Ele trouxe sua espada para o alto e desceu na cabeça do goblin com tanta força que deixou seu crânio aberto. Mais 3 restantes. Salto impulsionador. Hanta colocou a língua para fora e saltou para trás com uma quantidade enorme de força. Salto impulsionador era uma habilidade motora especializada que permite colocar instantaneamente distância entre ele e seu adversário. O goblin perseguiu Hanta, como se fosse sugado por um aspirador, e isso era exatamente o que Hanta queria. Ele sorriu de forma maligna e recuou um pouco mais, então subitamente empunhou a espada para a frente, gritando, facada evasiva. Todo o impulso do goblin foi colocado completamente para a frente, o que tornou impossível se esquivar do ataque de Hanta. A espada longa de Hanta foi direto da sua garganta para a parte de trás do seu pescoço. Rindo, ele chutou o goblin para fora de sua lâmina, enquanto dava à espada uma torção. O som da risada selvagem do Hanta, no entanto, estava meio abafado pelo encantamento de Chihiro. Oroemi Reactivel das. Eco sombrio. Uma sombra elementar saiu para fora da ponta de seu cajado e bateu no goblin da lança no peito. Yumi fechou a distância entre ela e o goblin da lança, cujo corpo inteiro estava agora tremendo incontrolavelmente devido ao eco sombrio. Yumi bateu longe a lança com seu cocri em seguida, seguiu imediatamente com um corte no pescoço do goblin. Sua lâmina afundou nele e ele não foi capaz de atacar de volta, apenas gritar de raiva. No momento em que sua voz havia se calado, surge a forma de Mogizo. Mogizo atacou firmemente, trazendo sua espada para baixo sobre o goblin da lança. Obrigado! E terminou em um único golpe. Nós podemos fazer isso, Haruhiro respirou, balançando a cabeça. Nós podemos definitivamente fazer isso. Sobrou tempo, Hanta respondeu, fazendo o seu caminho para o ainda dormindo goblin da besta. Ele levantou sua espada, sorrindo. Haruhiro pensou que talvez um dia, aquele sorriso viria a se parecer com o de um vilão de coração frio e cruel, assim como Hanta queria, mas não foi hoje. Seja como for, Hanta continuou. Este é o fim. Não apenas para este goblin, mas para eles também.